Salve, salve, eminentes irmãos! Estamos começando um Vidas Iniciáticas com quem? Com Ronaldo Bravo, nosso escritor, nosso poeta, nosso irmão, que fala um pouquinho da sua infância, da sua fase adulta, sobre a maçonaria e tudo aquilo que ele pôde colaborar com o rito brasileiro. Acompanhe aí. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite de estar aqui presente para trocar essas ideias, essas informações e dizer que também é uma honra estar aqui, né? Poder colaborar com o rito brasileiro, que é o que eu sempre procuro fazer. E eu, na realidade, eu não nasci em Niterói, não. Eu moro em Niterói, mas eu nasci em Magé, né? Então, era interior ainda, né? Não era uma cidade a 60 quilômetros do Rio de Janeiro, mais ou menos, mas naquela época era considerado interior, né? Foi nos anos 50 que eu nasci lá e tive, assim, graças a Deus, eu tive uma infância, assim, muito legal, muito rica, com todas as atividades que a gente imaginava para uma criança naquela época, né? Nos anos 50, 60, 70, né? E todo tipo de atividade, né? Mas o que me prendia mesmo, além da escola, das aulas que eu gostava, né? Não fazia força para ir à escola, era o futebol. Então eu cresci jogando futebol num time de várzea lá de Magé e disputava campeonatos. A gente não era profissional porque não ganhava nada, mas tinha uma responsabilidade, treinamento e tudo certinho. 2 vezes por semana treinamento, jogos aos domingos e tal. Então para mim foi muito rico. Essa foi a minha infância. Meu pai chamava-se José Geraldo Menezes. E minha mãe, nome um pouco comprido, Celi Catarina da Silva Bravo Menezes, né? E meu pai era agente ferroviário, né? Então eu cresci também, nasci e cresci nas proximidades de uma via férrea, né? E quando pequeno ia para a estação, ficava com meu pai, eu e meu irmão mais velho, e ficávamos lá ajudando ele vendia bilhete, fazia aquelas coisas todas, só de brincadeira, né? Não era de verdade, como assim, mas a gente achava que era, né? Então a gente aprendemos código Morse ainda criança, né? E sabíamos passar mensagem naqueles... a gente chamava piano. Era um botãozinho que a gente ficava e ia dando os sinais, né? Ponto, traço, aquelas coisas. E depois já estava aprendendo, ouvindo aquilo, né? Então foi nesse ponto também. Meu pai levava a gente para lá. A minha mãe chamava do lar, né? Então o tempo todo, né? Quando meu pai não estava, era o tempo todo com ela. E ela participava das nossas coisas, né? Colecionar, jogar bola de gude, né? Peão, né? Pique-bandeira, aquelas coisas todas. Colecionar figurinhas de futebol, de jogadores de futebol, né? E colecionava aquilo. E ela participava disso tudo com a gente, sem dúvida. Meu avô, por parte de pai, chamava-se José Menezes, José Vieira de Menezes. E a avó Edith Vieira Ramos, por parte de pai. Eles tinham um armazém, um local, e ali fornecia mantimentos e coisas daquela época, né? Então também teve uma influência marcante, porque sempre incentivaram a gente a estudar. E meu tio, que era o mais novo, o filho dos meus avós paternos, ele foi professor da universidade anos depois, mas quando a gente foi crescendo, né, acompanhando ali 10, 12, 15 anos, ele estava sempre presente. E através dele consegui bolsa de estudo em Niterói, porque naquela época Magé só tinha curso ginasial, não tinha curso médio, né, chamado curso médio, e nós tivemos que ir para Niterói, eu e mais uns 4, 5 colegas da turma, no final de 1970. Final de 1970. Fomos para Niterói
conseguimos vaga no Liceu Nilo Peçanha. Aí estudamos no Liceu Nilo Peçanha, fizemos o vestibular e depois eu estudar na Universidade Federal Fluminense. Fiz o curso de farmácia, me especializei em farmácia industrial, né? Trabalhei no Rio, trabalhei pouco, uns 2 anos, no antigo Silva Araújo Rossel, que era um laboratório, uma indústria farmacêutica que estava aqui no Rocha, aqui no Rio. Tempo muito bom, de muito aprendizado. Depois fui para uma outra empresa, fui trabalhar na Universidade de Brasília. Fui ser professor adjunto lá e, ao mesmo tempo, adquirir uma tecnologia de fabricação de isolamento de proteínas. A gente estava trabalhando com proteínas humanas, de dispensação para seres humanos, né, claro. E lá eu aprendi em escala laboratorial e depois tinha que trazer aqui para o Rio, para a empresa, de forma industrial, e escala industrial. Fizemos isso e uns 3 anos depois, né, eu já tinha sido convocado pela Marinha, porque quando terminei a faculdade, eles convocavam aqueles alunos que foram dispensados do serviço militar. E o que tinham dado como causa para essa dispensa, justificativa para essa dispensa, a necessidade de estudar, que exercia mesmo e tinha a vida de estudante, né? E trabalhei durante 4 anos, como chamava-se reserva não remunerada da Marinha, e só podia ficar 4 anos no máximo, tinha uma renovação a cada ano. Eu fiquei esses 4 anos. Como não teve concurso, no final saí, fui trabalhar também na outra empresa e fiquei uns 2, 3 anos trabalhando. Aí voltei de Brasília. E enquanto estava nessa empresa fazendo a escala industrial, aí o país não estava atravessando uma fase legal econômica, né? E as coisas começaram a paralisar e eu optei por fazer concurso para a Marinha, para o quadro de saúde da Marinha, né? Para o Corpo de Saúde da Marinha. Aí fiz esse concurso em final de 84, janeiro de 85. Eu entrei na Marinha, eu guardo até a data, 28 de janeiro de 79. Essa foi a primeira vez. E quando eu fiz o concurso, entrei em março de 85. Então, para mim, a minha vida foi essa e me aposentei na Marinha. Na realidade, eu a conheci bem menina, e eu também era jovem, muito jovem, né? E nós namoramos 7 anos e meio, parece até a idade aqui, 7 anos e meio, e eu me casei. Então, começamos a namorar em 72, né? E casamos no dia 28, tá bem, de julho de 1979. Quando eu já estava casado, eu estava no meu último ano de faculdade, né? E logo depois fui convocado pela Marinha. Então a vida fluiu, tivemos 2 filhas, graças a Deus, estão bem ainda hoje. 2 meninas, a Lívia e a Renata. A Lívia mora em Niterói e Renata até pouco tempo morava em Niterói, mas hoje resolveu ir para o exterior. Então mora no exterior. E a infância delas foi um pouco parecida com a minha, porque ainda era uma cidadezinha, né? Depois a gente chegou em Niterói, e Niterói tinha aquela característica provinciana ainda, né? Aquela coisa gostosa, né? Mas foi isso. E estamos casados há 52, por aí, de convivência. Casados 46, mas 52 de convivência. Foi por um convite, mas esse convite surgiu assim das buscas, né, pessoais que eu fazia. Eu fui criado na religião católica romana e também uma época de muito aprendizado. Mas eu era vidrado por aprender latim. Eu não sei porquê, eu nunca entendi isso.
mas eu gostava, eu não entendia nada, mas eu gostava do latim. Então, quando a gente ia à missa, a missa era em latim, né? O sacerdote, ele ficava no altar, postado para frente, de costa para o público. E a gente só respondia. E para mim era som, né? Aquilo era som, mas eu gostava daquele ambiente, né? Ali eu fui aprendendo que todo rito, toda ritualística, para mim, ela, apesar de ser repetitiva, né? Ela te conduz, ela te desperta, ela vai te introduzindo noções aos poucos, né? Então, quando você está num ambiente conturbado, você se torna conturbado, ou nervoso, ou agitado. Mas se você está num ambiente ritualístico, como é uma celebração de uma missa, por exemplo, eu sempre prestava atenção nisso, ainda mais em latim. Havia toda uma harmonização e que aquilo facilitava, né, a transmissão, facilitava até a reflexão naquele momento. Então eu fui criado nessa religião. E tinha vontade, porque eu gostava do latim, eu tinha vontade de estudar no seminário, né? E cresci com isso. Isso eu tinha o quê? Uns 11 anos, 10 anos, por aí. Quando cheguei à idade de pouco mais à frente para decidir, né, eu já tinha passado, mas frequentei o seminário de Petrópolis, né? Foi uma fase também de muito aprendizado, né? Ali eu pude ter as primeiras contatos com o latim, mas quando no ginásio eu entrei, o latim tinha deixado de ser lecionado 2 anos antes. Então aquilo para mim foi meio que uma frustração. Mas a criação na Igreja Católica foi assim, só que quando chegou nos anos 70, a minha curiosidade já estava além disso. Então eu comecei a procurar outros textos. Quando você começa a se questionar do ambiente à sua volta, né, do mundo, né, quando você começa a tomar noção dessa preocupante situação que o mundo vive, né, é intermitente isso, né, surge uma coisa, daqui a pouco abafa, surge outra. Isso é cíclico, né? Então, nesse tempo, me despertou a leitura para leituras espíritas. E eu procurei, li, frequentei centros espíritas, tive também um bom aprendizado do que li, do que ouvi, né, palestras. Eu sempre gostava de palestras, de ouvir Divaldo, né, o Chico, e sempre gostava. Aí passam uns anos, né, e aquilo já vai deixando, não que fosse esfriando, mas foi deixando de ter aquela importância de busca que eu pretendia, né? Então tive contato um dia, por acaso, olhando na TV, eu vi um muito rudimentar, ainda muito lá nos anos 70, no final dos anos 70, um pastor falando. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falava para então, que era minha namorada, né? Eu conversava muito com ela, e falava, olha, eu estou prestando atenção que o evangelho ele está chegando ao povo de uma forma mais prática, sem palavras rebuscadas, é o que está no coração, é o que sai de cada um, e empregando a Bíblia não como ensinamento apenas do que está escrito ali, mas transcendendo aquele significado, né, que para mim foi outra descoberta. Então passei a ouvir e acompanhar cultos evangélicos. E nesse período, foi um período mais ou menos uns 10 anos que eu fiquei assim. A minha filha ali até se converteu, hoje ela é praticante, fervorosa, ela é evangélica, mas só ela, da família ficou só ela. A gente vai de vez em quando. Hoje eu já não me considero ter uma religião fixa, mas sem ouvir todas elas, mas frequento a Igreja Católica, assim, as celebrações, coisa e tal, né? E ainda para mim, a cada vez que eu vou e ouço uma homilia, eu presto atenção, sempre tem
um grãozinho de sabedoria que a gente absorve ali, quando lá na frente a gente vê na sociedade acontecendo alguma coisa e se lembra daquele grãozinho que foi plantado lá atrás. Isso para mim é o máximo. E com essas noções todas, não me afastei e não consegui ficar sem ler o Rosa Cruz. Procurei leituras de Rosa Cruz, porque na faculdade começaram a me falar sobre isso, e eu ouvi colegas que traziam artigos, eu comecei a ler. Depois passei a ler a revista mais adiante, a revista Rosa Cruz, e vim lendo. E lá em Niterói, tinha uma loja Rosa Cruz perto da minha casa, quando eu fui morar em Niterói, ali na Lemos Cunha. E tive ali um pouco tempo, mas estive lá, fiz uma iniciação de templo lá do 1º grau, e só. Mas eu era inscrito na Ordem Rosa Cruz lá de Curitiba, na grande loja da Amorque, de grande loja. E lá, a partir de 1990, eu me tornei membro. Então recebo ainda as monografias, claro, já atingiu o 12º grau, Ordo Sumo Mono, Então, eu faço parte da hierarquia celestial, esotérica, Gostava muito dos erins, dos contos de recolhimento interior, interno, E lendo Rosa Cruz, eu fui tomando conhecimento de outras sociedades, vamos dizer, de outras civilizações, Então passei a prestar atenção na egiptologia, aqui nas nossas civilizações de incas, astecas, toltecas, maias, tudo isso. E como chegou a maçonaria um dia, parece engraçado isso, Eu estava viajando com uma pessoa, que essa pessoa era um representante comercial de uma empresa, e eu ia pela Marinha visitar essa empresa a fim de ver lá uma máquina funcionando para saber se ela atendia as nossas necessidades. E no avião, conversando com essa pessoa, sem notar, uma coisa que fluiu, porque ele comentou alguma coisa, me perguntou, a gente estava conversando sobre Ísis, Osíris e tal, e no final, quando a gente chegou, que daqui para São Paulo não demora muito, lá ainda no aeroporto, ele falou assim: legal, você não gostaria de fazer parte da maçonaria, de conhecer a maçonaria? Porque o que você falou aí foi, muita coisa, eu já ouvi lá e tal. Você é maçom? Eu sou, não sei o quê. E aí ele me convidou. Eu falei, vamos ver uma hora e tal. Aí a gente foi estreitando laços, E assim, através dele, que aí se tornou meu padrinho na maçonaria, a quem eu tenho um agradecimento, que é o José Luiz Brandão Pai, o irmão, ele até há umas semanas ele fazia parte não sei se ainda faz, da Magna Reitoria. E através dele, que eu comecei lá, iniciei na maçonaria, na loja Fraternidade Civismo, no dia 25 de setembro de 2002, quando eu iniciei lá. O rito brasileiro, logicamente, eu não escolhi, porque quando a gente entra na maçonaria, pelo menos comigo, foi assim, Foi através de um convite, aí me passaram aquele catálogo, um livretinho do Grande Oriente, que explica o que é a maçonaria, E eu li aquilo, e depois de entrar, eu vi que era rito brasileiro. Aí eu fui tomando o pé, o que é rito, o que é isso e tal. Você vai aprendendo e vi que cada rito, é como se fosse da maçonaria hoje, que a gente conhecendo, Da maçonaria operativa, que passou para a especulativa. Cada rito, na realidade, foi um reaparecimento daqueles ritos ancestrais que eles vieram colocando algumas informações a mais, retirando algumas coisas, colocando outras, e se tornaram ritos, conforme a gente conhece hoje. Mas o rito brasileiro, ele me encantou. Ele me encantou por causa da riqueza ele é muito diverso,
ele abrange muitas coisas. Eu conversava muito com meu amigo, né, um amigo, o De Faria, irmão De Faria, e tenho até saudade deles, até com saudade dele, que já há algum tempo que eu não encontro. Mas a gente encontrava ali num shopping na Tijuca. Tomava um café, ficava ali 2, 3 horas conversando só assunto maçônico, né? Então, para mim, foi uma riqueza aquilo. Então, eu comentava com ele algumas coisas que eu achava do rito, e a gente ia afinando as ideias, e eu aprendendo, né, ouvindo e pesquisando. Então, essa pluralidade do rito, é isso, a diversidade, né, como tem na história do rito, além de unir a tradição com a evolução, a unidade na diversidade, né? Você atinge isso. E cada grau simbólico, ele tem a sua significação, ele tem o seu preparo, ele não te diz o que você deve ser, mas ele te dá sinais, ele te instrui. Na verdade, essa busca também é pessoal, né? Quando a gente entra, a gente encontra o vitriol, né, que tem que ir fundo para trazer as orientações de nosso verdadeiro mestre, que não somos nós. A gente simplesmente, simbolicamente, a gente atinge os 3 graus do simbolismo. Mas cada um dele tem a sua vertente, ou seja, tem a sua dedicação, né? A fraternidade, o trabalho, e a sabedoria, e a supervisão, a transportar, a fazer para cada cidadão aquilo que talvez a gente esteja tentando fazer aqui nesse vídeo. Despertar o coração e as sementes, jogando sementes ali, não do que a gente queira que ninguém se torne, mas se a pessoa, quando acolhe isso, ela mergulha nesse profundo submerso de si mesmo, né? Subterrâneo de si mesmo, e encontra, né, a antiga pedra filosofal, ele se transforma, a própria pessoa se transforma. Então, o grande mérito que eu acho no rito brasileiro é essa capacidade, e na maçonaria, de transformação que ele proporciona às pessoas, né? Não que as pessoas não vão se transformar, eu era isso, passei a ser aquilo. Não, não é assim não. É uma coisa harmônica e natural, né? Em que, sem a gente se dar conta, a gente mesmo se compara como a gente era uns anos atrás e o que está se tornando. Pô, estou diferente nisso, estou mais tolerante, né? Já não vou muito nas ondas de, né, ouvir o ruído da sociedade e me juntar a ser mais um a reclamar disso, a criticar isso, não. Eu tenho que levar para ali, porque eu aprendo lá. Aquilo que me chega no tempo, tanto para o Rosa Cruz também, eu digo isso em loja, é mais difícil a gente ser maçom, muito mais difícil a gente ser maçom quando não está no tempo. É onde a gente tem que aplicar as virtudes, não de uma forma forçosa, mas uma forma tranquila e harmônica, em que aquele que te vê e que te ouve possa pensar, pô, qual a religião de fulano? Aí começa, né? Aí, pô, o que fulano frequenta? O que fulano faz? E aos poucos ir passando isso desperta em outras pessoas. É o que a gente precisa fazer hoje para continuar evoluindo a maçonaria. Quando o aprendiz, né? A gente sempre ouvia dizer que no rito brasileiro não era assim, mas tinha rito que o aprendiz não podia falar, não podia se expressar, não podia, né, tinha que viver em eterno silêncio, mais ou menos, enquanto era aprendiz, né? Até pegar uma condição, uma cancha melhor, né, absorver mais coisas, né, no tecido. A gente ouvia dizer eu ouvia dizer isso, né, mas nunca concordei muito com isso, não. Quando já como mestre, como já fazendo graus capitulares, depois os graus superiores lá de cavalaria, os missionários e tal, eu fui percebendo que
quanto mais eu lia e quanto mais eu me aprofundava em cada assunto que eu aprendi ali, tentava me aprofundar, né? A gente vai se redescobrindo. Ah, então como eu pensava, pô, eu como mestre, hoje eu estou muito mais silencioso do que eu era, né? Mas o silêncio para mim foi forçado? Não, pelo contrário, o rito brasileiro estimula que o aprendiz não tome participação em decisões, assim, determinadas decisões, mas ele pode sugerir, ele pode se expressar, né? Mas eu me percebi em determinado momento um mestre, já com algum tempo, já fazendo os graus superiores, que eu era muito mais silencioso, né? Ouvia e com mais parcimônia, vamos dizer assim, né? As pessoas. E quando você ouve engajado nesse silêncio interno, dando eco ao silêncio interno, até uma redundância, é uma metáfora, né? Dando eco ao silêncio, você se redescobre. Você começa a perceber coisas que você não percebia. Não adianta, isso é receita de bolo. Mas eu estou falando isso porque aconteceu comigo e acontece. Eu acho que vai acontecer até o final da vida. A gente tem as determinadas idades, né, que a sociedade dispõe o ser humano, né? Mas para aprender, não tem limite. Não tem limite de idade, né? Quem tem 100 anos, minha sogra tem 99 anos, eu converso muito com ela, ela está lúcida, me conta cada história espetacular. Então eu vejo que nela existe a sede do saber ainda. Isso é muito importante. A pessoa que chega e paralisa, não, né, a gente ouve muito, não, eu tô idoso, tô sei o que e tal, e vai parando. Se ele para, a vida dele para também, né? Isso eu aprendi na Bíblia, que vários profetas, santos, que hoje se conhecem como santos, né? Personalidades, elas, em determinados momentos, o grande exemplo na minha é Isaías, Elias, eles, como se estivessem deprimido, querendo desistir da vida, pedindo até para Deus pôr um fim na vida dele, né? Então, quando até com essas figuras chega a acontecer que ele chega na velhice, ele começa, não é que ele queira morrer, a gente começa a sentir coisas que quando mais jovem não sentia. Então você tem mais harmonia, talvez, para perceber as coisas. E a maçonaria, o Rosa Cruz, a religião, desde que dedicada, né? Não a religião, eu não digo nem a forma prática da religião, mas a religião como um cânone, como algo que nos traga o divino, né? Porque não é pretensão errada eu, como ser humano, querer me divinizar, porque todos nós temos essa parte divina. Agora, aí a maçonaria diz, como que você descobre isso? Mergulhando em si mesmo. Graus capitulares, né? E os graus capitulares, os graus de mestria superior, de 4 a 14, né? E que ele nos traz esse ensinamento do indivíduo se descobrir a si mesmo. Ou seja, ele olha o ser humano, ou maçom, como um ente individual, né? Então ele vai tratar de assuntos nesse período do 4 ao 14, e começa pelo discreto, né? Que aí já vem o silêncio, né? Mas o silêncio não é imposto, é o silêncio informado de como conseguir isso, como até estratégia interna para eu progredir, não só na minha vida social, pessoal, mas no meu trabalho, no meu ofício, o que eu faço, nas minhas relações, né, com a vizinhança, com as pessoas que me são próximas e tal. Então esses graus, eles ensinam isso.
Os graus de cavalaria, que são uma coisa, eu vibrei com o último deles, que é o Rosa Cruz, né? Quando cheguei a isso. Então, eles já ensinam aquilo que quando ele se descobre como ente social, ele passa a ver a parte social do que o cidadão possa estar frequentando ou frequentar. Tá? Então, ele transmite aqueles ensinamentos que vão me facilitar nas inter-relações. Como que eu vou me relacionar com aquele que está à minha volta? Né? Na mediação judicial, a gente aprendia o seguinte, eu tenho que, no início, eu tenho que me colocar sempre no lugar do outro. Tinha aquela imagem, né, da empatia, daquela coisa. Então, ele nos ensina mais isso. Mas hoje, essa empatia na maçonaria e pelo mundo, o que o mundo atingiu de evolução e de diversidade, né, de tudo, em todos os sentidos, o mundo hoje está mais plural do que nunca. Né? Então, essa diversidade ela tem que ser trabalhada com aquilo que eu aprendi como ente social, agora os graus de cavalaria como um ser social, né? Como que eu vou lidar com isso. Depois vem o Kadosh, que vai até o 19 a 30, que são os graus de missionário. Esse grau de missionário, o missionário diz, é aquele que está em missão. Qual é a nossa missão? Então, cada grau daquele vai te dar uma missão. Você tem que se aprofundar naquilo, tentar se aprofundar naqueles significados e significantes, são diferentes. Então, você tem que se aprofundar nisso. Né? Aquilo ali vai me ensinar a riqueza que existe na vida social, a riqueza que a sociedade expõe, que a sociedade resguarda, né? Depois vem os graus 31 e 32, que são os guardiões, ou o guardião do bem público, o guardião do civismo. Né? Então eu também vou aprender noções sem isso desde o início, mas com mais profundidade, de moral, de ética, de civismo, de civilidade, né? De como ser um cidadão, né? Como que eu sou um cidadão, mas já não com a obrigação, mas com a missão de passar isso adiante. E isso tudo se fecha na Câmara do Grau 33, né? Quando eu me torno um servidor da ordem, da pátria e da humanidade. O que é? Cumprir o princípio básico da maçonaria, que é aquele mais rudimentar da maçonaria, fazer o bem à humanidade. Então, se eu faço o bem à humanidade, eu não tenho que ter a humanidade como o mundo todo, né? Pode chegar ao mundo todo, que não há limites para isso, mas eu tenho que fazer aquele ambiente que é próximo e contar que isso fosse como uma coisa que vá contaminando para o bem o resto da população do mundo. No 1 se aprende o ente individual, né? No 33, que é o último, eu não posso abandonar essa ideia. Por quê? Não que eu seja forçado a isso, não. Eu me imbuo dessa necessidade. Eu sou um porta-voz do bem para a humanidade. Mas com a empatia já num estado de upgrade. Ou seja, a empatia não é só você se colocar no lugar do outro. Você, além de se colocar, você tem que entender a necessidade do outro. É entender. Quando você entende a necessidade do outro, todo o diálogo fica mais fácil. É o que acontece aí no mundo, com os governantes, né, que optam, cada um por seu reduto, pelas suas ações, e deixam de pensar no coletivo. Eu, como grau 33, eu sou ente individual, mas eu jamais posso deixar de pensar no coletivo, né? Então, aqueles que estão à minha volta, maçonaria do rito brasileiro, do rito escocês, estão à minha volta. Eu frequento essas lojas, né? Então, eu tenho que fazer disso uma ponte, sempre, entre eu e o outro e o outro. Então, nós,
aprendemos no grau 33, aprendemos durante toda a vida maçônica, consolidamos no grau 33 como estabelecer essas pontes. E eu sou a ponte inicial. A liderança também, como tudo, como qualquer virtude, né? Qualquer estágio de sabedoria ou de conhecimento, né? Conhecimento é uma coisa. Conhecimento é aquilo que a gente aprende, a sabedoria, como que eu vou usar esse conhecimento? Né? Tem muita gente que usa o conhecimento, mas não beneficia ninguém. É o contrário. Então, sabedoria de quem está usando, mas não é sabedoria coletiva. Não vou proporcionar o bem de ninguém, né? E a liderança faz parte desse contexto. A liderança não é uma coisa que se aprende. Eu fiz há pouco tempo, eu fiz de um poema, meu mesmo, né, para a loja. E musiquei. Então tem um pedaço que diz: a virtude não se prega e nem se conquista, se executa com mestria sem abandonar a pista. Pô, então isso aí pode parecer ralé, pode parecer chulé, assim, um significado, né, de hoje, mas para mim tem uma profundidade enorme, porque é como você falou da liderança, ela não pode ser imposta. Ninguém conquista. As virtudes em si, elas não são conquistadas. Ninguém pode comprar virtude, ninguém pode conquistar, e também ninguém pode se tornar virtuoso porque só ouviu alguém falar e nunca pregou aquilo, mas se achar que entende o que é aquela virtude, mas não pratica. Então, eu tenho que praticar a virtude. E a liderança, ela surge de um fator assim muito básico na vida de todos nós, né? É quando você se descobre que as pessoas, quando você fala, as pessoas te prestam atenção. Aí você se pergunta: olha a minha responsabilidade. A nossa responsabilidade aqui agora, falando de tudo que estamos falando, e saber que isso pode ser ouvido como semente, né? Então, quando você observa que as pessoas calam ou silenciam para te ouvir, isso é liderança. Liderança nata. E todas elas, quase todas, estão aqui entre nós ainda, com a graça do Criador, né? Mas eu não tive sorte. Mas cheguei num momento em que pessoas totalmente altruístas, as pessoas que me entregaram coisas, me passaram coisas, informações, e que me ajudaram muito, né? Então, no rito, eu já falei do irmão de Faria, né, que é um grande amigo, mas quando eu entrei na loja, e já não tem mais muita gente lá daquela época, mas pessoas, irmãos, que me ensinaram de forma simples, de forma ali no dia a dia, cada sessão que a gente tinha, né? Dali surgiu a minha vontade, né, de fazer trabalhos, de escrever, né? Então eu escrevi a partir daquele impulso que eu recebi ali na loja, né, de irmãos. E isso tem uma passagem muito que serviu muito com o irmão Ney Inocêncio, né, que também foi sempre um grande amigo. E eu nunca ouvi, lógico, Soberano Primaz, para mim era a figura dele no conclave, no Supremo Conclave. Mas quando a gente se reunia ali para conversar, era, como é que se diz antigamente, é próximo, né? Uma pessoa muito próxima, e chamava papo cabeça, né? Aquelas coisas, mas tinha muita brincadeira dele, muita coisa que também ajuda, né? Tem que relaxar um pouco, né? Mas tive pessoas que me impulsionaram, que me estimularam
né, a essa vida de observar, pensar, refletir e escrever, né. E nisso aí, surgiu em 2005, 2005 até 2007, era a gestão em que eu, para minha surpresa, eu tinha iniciado em 2002, eu fui convidado a ser o orador da loja, da Fraternidade e Civismo, na época o venerável irmão Valfredo Alcântara, né, que foi um prazer trabalhar com ele, porque muita personalidade, muito firme, ali na loja, né. Eu convivia com ele ali na loja, os assuntos maçônicos, e sempre tratando com ele e tal. E como orador, surgiu, né, em 2006, durante a celebração do Dia Nacional do Rito, né, a necessidade de se falar na loja sobre o rito brasileiro. Ele dá uma pincelada e ele me chama e pede para falar aquilo. Claro, eu vinha lendo aqueles livros antigos, eram os únicos escritores do rito que eu conhecia, né? Hoje não, hoje tem bastante gente. Não tanta gente, mas muito mais gente do que antes. E lia aquilo constantemente, tentando trocar ideia. Então, em cima daquilo, eu comecei a falar. Falei, fiz um discurso rápido aí, lógico, mas fui para casa com aquela ideia: pô, vou escrever trabalho sobre o rito. Quem sabe no ano que vem, no aniversário de novo, não vai surgir essa oportunidade. E fiz. Então, desse trabalho, que depois eu ampliei e vim ampliando, eu construí um livreto da loja, com a história da loja, a história do Supremo Conclave, como eu tinha lido, como eu conheço, né? E fiz esse livreto, e que me deu muita satisfação, né? Trabalhos também sobre trabalhos maçônicos, consegui publicações também. Então, como ensinamentos do Supremo Conclave, para mim foi total. Então, depois, quando o irmão Juliano chegou, né, também me aproximei dele, ele de mim, a gente trocando ideias, e estamos assim até hoje. E muita gente, nossa, muitos irmãos, que eu não vou nem nominar, porque é muita coisa, muita gente que eu admirava, né? E tinha irmãos tão simples, que eles falavam de uma forma tão pura, né? E que aquilo me cativou. E eu sempre tive dificuldade de falar de forma assim, simplificada, né? Até hoje, quando me pedem para escrever uma coisa, não que eu busque, não, mas é natural. Então aí eu dou sempre para alguém: pô, ok, como é que se colocaria isso aí e tal? Assim, eu faço isso. Mas encontrei esse também ensinamento no conclave, na loja, de pessoas que também, por serem tão simples, tão objetivas, me encantaram, né? E estou encantado até hoje. O futuro da maçonaria a gente não pode prever como entidade, mas pode se prever como evento, e que a gente, se você estudar o caminhar, né, é como eu disse no início, as coisas são cíclicas. As coisas para a humanidade acontecem de forma cíclica. E elas estão sempre acontecendo. É o que eu digo: muda o script, muda os atores. Mas o assunto, o cerne é o mesmo, né? Então, há dissidência, não há isso, há aquilo, né? Muito que falava do Brasil, corrupção, e só se falava nisso, né? Então, quanto mais a gente fala de uma coisa, se a gente não combate, né? Se eu pudesse passar alguma coisa para alguém, seria isso. A gente tem que evitar não de falar e não de pensar, mas falar com propriedade, né? Não falar buscando. Quando eu abordo um assunto social, eu não posso me basear no meu interesse ou na minha opinião sobre aquilo com relação a mim mesmo, né? Aquele benefício que qualquer assunto tenha, eu tenho que ver se ele vale para o coletivo, né? O Sócrates, por exemplo, dizem que era ele. Não posso provar que era ele. Acho que ele tinha 3 fundamentos. Quando alguém chegava perto dele, ele falava assim, por exemplo,
vem cá, olha, eu tenho um negócio para te contar, você quer ouvir? Aí ele veio assim, como se ele falasse assim, depende. É sobre o quê? Ah, é sobre um ato aí que fulano fez, não sei o quê. Ah, então deixa eu te perguntar um negócio. Vai ser bom para você? Aí a pessoa se expressar. Vai ser bom? É justificável porque que ia ser bom para ele. Não, eu soube, queria te passar. Vai ser bom para mim? Não, acho que você saber também, você vai gostar de saber. Aí, vai ser bom para fulano? Aí ele, eu não sei, porque o que ele fez não é. Então, prefiro não falar. Se houvesse um não, e sempre haveria um não, né? Ele bloquear. E isso aí, mesmo que não tenha sido Sócrates, eu falo, pô, eu li isso há muito tempo. Serve de base. Serve de base porque quando eu penso no outro, eu não tenho que pensar no outro aquilo que está em mim. Eu tenho que pensar no outro como a necessidade dele. O que é isso para você? Né? Então a maçonaria, eu não tenho que pensar, pô, o que eu faço para ser um maçom melhor? O que eu posso fazer para... Não, você não tem que só pensar isso. Você tem que pensar o seguinte, o que a maçonaria gostaria de mim? O que eu tenho que entregar para que a maçonaria me valorize? Aí você sai de você vai para um corpo coletivo e você ouve uma resposta que te satisfaça ou não. Mas você tem que ser maduro o suficiente para entender aquilo e praticar, né? Então, em cima dessa lógica, né, a maçonaria, ela nos ensina, não nos dá uma receita, ela nos encaminha, ela nos dá o caminho. Olha, tá tudo escuro, é como se você visse um facho de luz, a luz é aqui, ó. Agora, o que tem nessa luz? Vai lá para você ver. É isso. Então eu acho isso aí é fundo, né? Eu sei que a maçonaria tem muitos problemas, como o mundo tem problema, o país tem problema, o estado tem problema, a cidade tem problema. Então a gente vai reduzindo esse coletivo. Quando chegar em mim, eu também tenho problema. Todo mundo tem. Então, o que fazer? Não, eu não tenho que só pensar isso. Eu tenho que fazer isso na hora que eu já entender o porquê que eu tenho que fazer aquilo. Aí eu tenho que partir para a ação. E eu acho o grande ensinamento, né, das ordens, não só a maçonaria, mas das ordens iniciáticas, Rosa Cruz também me ensinou muito isso, é que a gente tem que estar sempre olhando para o coletivo. Né? Eu não posso deixar. Então, o problema que hoje tem as lojas, de sobrevivência ou não, de frequência, de inadimplência, tudo, isso são os problemas básicos. Mas tem problemas de tratamento, de não lidar com o de não ter aquela empatia suficiente para tolerar toda essa convivência múltipla, a fim de nessa múltiplas opções a gente caminhar para uma unidade. É isso. Então eu acho que esse é o grande ensinamento que a maçonaria ela nos passa, né? As ordens iniciáticas como um todo, elas pegam as ideias daqueles sábios lá de 2000 até Salomão, 3000 anos, né? Servindo como base ali alguns textos dele, né? A lenda máxima de maçonaria sobre o construtor do templo. E esse construtor do templo, ele, num certo caminhar da maçonaria, ele passou pela figura do Carlos I, o rei da Inglaterra, né? Por isso somos os filhos da viúva, aquela história toda. Então, é importante saber essas coisas antigas e o caminhar para que a gente chegue lá no final e dizer qual é o caminho. Pô, aqui está a luz, mas o que eu tenho? Eu tenho que ir lá para descobrir o que é isso. Então, isso a maçonaria me entregou. Me entregou aqueles irmãos que quando eu cheguei lá também me entregaram, né? E tem até coisas mais românticas, não nem falar, mas são coisas muito belas, né? Que aconteceu comigo.
a ponto de quando eles achavam que eu tinha que depois é que eu fui saber disso. Quando eu tinha condições, eles achavam, né, eu devia ser o venerável da loja. Porque aí eles começavam a me dar pequenos mimos, aí eu achei estranho isso, só fui ver isso anos e anos depois, eu fui entender isso. Eles passavam e me entregavam caneta, um livro, um não sei o que e tal. E eu não entendi, eu não tinha amadurecimento maçônico suficiente para entender, né, e eles depois me falaram: "Olha, a gente chegou à conclusão que você pode ser, você tem condição de ser, mas cabe a você, não sei o quê". Não, eu preferi esperar mais um pouco, né. Hoje eu sou, eu exerço Beneira lá, vejo os problemas que tem não só a minha loja, todas as lojas, né, que elas vivem, como vivem, e o que eu tento é passar um pouco para aqueles que estão me ouvindo, um pouco dessa experiência ou essa sensibilidade que me chegou através de ouvir essas histórias.